Pois, meu nome é Prisciliana e faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil e temos conduzido, ao longo das últimas semanas, meditações baseadas nas Escrituras, visando a renovação e o fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidos com a missão, pois para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Vamos nessa? Olá, eu sou Ana Caroline e este é o último episódio da estação Floração e será uma meditação em Gálatas 5, 16 a 25. Se você nunca ouviu falar sobre Lectio Divina ou leitura orante da Bíblia, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Por ora, quero dizer a você que esse modo de ler e de orar as Escrituras possui 4 passos ou degraus em direção a Deus: leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades nesse momento e não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau da Lectio Divina: leitura. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Respire calma e profundamente mais uma vez. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Segundo degrau, meditação. Gostaria de começar nossa meditação lembrando das palavras de Paulo no começo do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Os Gálatas, mesmo tendo se convertido, tinham se deixado escravizar pela doutrina dos judaizantes. Então, Paulo, ao longo de sua carta, relembra aos Gálatas as implicações do Evangelho de Cristo, lembrando do que Cristo nos liberta e para que Ele nos traz liberdade. Não devemos esquecer que, uma vez libertos, podemos ser tentados a voltar para a escravidão, e é um risco que todos nós corremos. Devemos nos lembrar
que existe uma guerra acontecendo dentro de nós. Existe um constante conflito interno entre os desejos da carne, isto é, da nossa natureza humana egoísta, e os desejos do espírito, de modo que não fazemos o bem que desejamos. Essa guerra acontece porque antes de sermos cristãos, a natureza pecaminosa reinava sozinha. Mas, quando fomos convertidos, o Espírito Santo entrou dentro de nós e, a partir dali, passou a gerar o que chamamos de nova natureza e as virtudes que Deus vai cultivando em nós. Como você tem sentido esse conflito dentro de você? Que sentimentos ou sensações essa luta contra a natureza humana egoísta tem causado em você? Não existe um momento em que essa guerra contra a natureza humana egoísta não aconteça. Todo cristão passa por isso. Ela pode parecer cansativa e interminável, e de fato ela será, se tentarmos lutar com as nossas forças. Mas lembre-se que Jesus lhe concedeu seu Espírito para gerar em você uma nova natureza que vive para Deus. Você consegue lembrar momentos em que o Espírito Santo lhe deu forças para lutar contra o pecado? Como isso lhe fortalece para as lutas que você tem hoje? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são o resultado de uma vida egoísta, voltada somente para si mesma. Elas são o desvirtuamento de desejos que são bons, mas que por querermos obtê-los a qualquer custo, de qualquer forma, acabam se tornando escravizantes. Quais são as obras da carne que têm lhe incomodado hoje? Elas são o desvirtuamento de qual desejo bom? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto é o resultado natural de uma árvore frutífera bem cuidada e que possui raízes adequadas. Assim, o fruto do Espírito não é apenas um acidente, ele é o resultado daquilo que Deus faz dentro de nós e da qualidade do nosso relacionamento com Ele. Outro fato para o qual quero chamar sua atenção é que todo fruto produzido por uma árvore começa pequeno e verde e precisa crescer e amadurecer. O amadurecimento do fruto do Espírito é inevitável para o cristão que aprofunda seu relacionamento com Deus. Que parte desse fruto você percebe que está maduro ou que está amadurecendo na sua vida? Que parte ainda precisa amadurecer? É importante lembrarmos também que um fruto não é somente para a árvore em si. Ao produzir um fruto, uma árvore não está apenas cuidando da perpetuação de sua espécie. Ela está também produzindo alimento para outro ser vivo. Na vida cristã acontece o mesmo. Toda transformação que é gerada em nós é também para o benefício do outro, começando, segundo a orientação bíblica, pelos de nossa própria família e pela família na fé. Como essa verdade muda a forma com que você se relaciona com sua família, sua igreja ou com seu grupo local? Você tem deixado o fruto do Espírito disponível para essas pessoas? Terceiro degrau: oração. Convido você, nesse instante, a responder a Deus após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Pensando no que temos meditado, talvez você queira agradecer a Deus
pela transformação que Ele está gerando em você. Você também pode orar pedindo ao Espírito Santo que o capacite a lutar contra a carne e seus desejos para se manter firme na batalha. Ou, talvez, pedir para que Ele gere em você a vontade de se entregar por completo a Cristo. Você pode orar por alguém que esteja precisando ser servido pelo fruto do Espírito. Se quiser, escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo dessa semana. Você pode pausar o podcast neste momento para isso. Espírito Santo, me ajude a amadurecer teu fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que esse fruto sirva de alimento para aqueles que estão à minha volta. Amém. Quarto e último degrau: contemplação. A contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo o que diz respeito a Ele. Mas falamos algumas vezes que esse último estágio também deve ser marcado pela vivência da palavra, que foi lida, meditada e orada. Não adianta sermos apenas ouvintes da palavra, precisamos praticá-la. Tendo em vista estas duas coisas, quero deixar-lhe um desafio extra essa semana: a prática do serviço. Sendo assim, que tal escolher uma pessoa da sua família ou igreja e pensar em formas de servi-la com o fruto do Espírito? Encerro aqui a leitura orante dessa semana. Que o Santo Espírito lhe ajude nesse exercício de contemplar o Senhor e viver Sua palavra nos próximos dias. Obrigada por acompanhar essa meditação. Faço-lhe o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta-feira retornaremos com mais um episódio.
Este momento de leitura orante foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br. Acesse também o Instagram @ABUBrasil e também o @LesteABUB para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja sendo útil para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe e até o próximo!